E nesse vídeo eu falo um pouco sobre a trajetória de Ronaldinho Gaúcho no futebol. Então aproveita e já deixa seu like, compartilha esse vídeo e também segue meu canal e ativa todas as notificações para não perder os próximos conteúdos. Bora pro vídeo. Em 1997, Ronaldinho integrou a seleção brasileira Sub-17, que conquistou o Mundial da categoria. O destaque no Mundial Sub-17 alvoroçou os gremistas, que, àquela época, clamavam por um novo ídolo, após a saída de Jardel e Paulo Nunes. Então, Ronaldinho começou o ano de 1998 integrado ao grupo principal, comandado por Sebastião Lazzaroni. O Grêmio disputaria alguns amistosos até o primeiro jogo oficial da temporada, que no dia 4 de março contra o Vasco era também a estreia na Libertadores. Ronaldinho foi a campo no Olímpico e cobrou o escanteio que encontrou a cabeça do centroavante Guilherme para definir a vitória do Grêmio por 1-0. E esse foi o primeiro jogo oficial de Ronaldinho por um clube. Destaque também para uma partida que ficou marcada por Ronaldinho ter dado um chapéu humilhante em ninguém menos do que Dunga, além de um elástico. Dunga, que havia sido a grande contratação do Inter para aquela temporada e mais tarde seria o técnico de Ronaldinho na seleção brasileira. Essa, entre outras exibições incríveis, levaram Ronaldinho a ser convocado para a seleção brasileira. O Brasil chegou à Conmebol Copa América no Paraguai em 1999 com a ideia de defender o título continental e defendeu bem o título. Apresentou uma seleção cheia de estrelas como Ronaldo Nazário, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. Ao lado dessas estrelas, o jovem Ronaldinho, de 19 anos, dava seus primeiros passos na seleção e começava a chamar a atenção do mundo inteiro. A convocação de Ronaldinho para a Conmebol Copa América de 99 veio de forma inesperada para substituir Edilson, que tinha sido dispensado do time. A estreia oficial de Ronaldinho com a camisa amarelinha aconteceu no primeiro jogo da fase de grupos contra a Venezuela, disputado no estádio Odene Sarubi, em Cidade del Este, Paraguai. Aos 74 minutos de jogo e 4 minutos de sua entrada em campo, Ronaldinho surpreendeu os espectadores no estádio. O mágico recebeu a bola na entrada da área venezuelana, pressionando o adversário a menos de 30 centímetros de distância, com uma finalização instantânea e apenas 2 toques. Ele girou o adversário, com o calcanhar esquerdo driblou o outro e com o pé direito chutou rumo ao gol de Reni Vega. Apenas uma semana depois, Ronaldinho já estava jogando a Copa das Confederações, onde o Brasil foi vice-campeão e Ronaldinho foi o artilheiro e escolhido como o melhor jogador da competição. Em 3 anos jogando pelo Grêmio, disputou 141 partidas, marcou 68 gols e conquistou título gaúcho e da Copa Sul, ambos em 99. Depois, transferiu-se para o PSG em 2001, onde experimentou pela primeira vez jogar com alguns astros mundiais como Anelka ou Coxa, entre outros. Ele teria uma vida difícil na sua primeira temporada, saindo do banco da maioria das vezes. Ronaldinho Gaúcho deixou o PSG após 2 temporadas por conta de problemas com o treinador da equipe na época, Luiz Fernandes, que fez duras críticas ao brasileiro, especialmente por conta de sua vida extracampo, fazendo 25 gols e 17 assistências em 77 jogos. Por conta disso, o bruxo acabou aceitando a proposta do Barcelona. O Barcelona teria que vencer uma verdadeira corrida para a contratação de Ronaldinho, já que seu presidente havia prometido assinar com David Beckham ou Henry. Já que os dois não estavam disponíveis, ele acabou sendo forçado a contratar Ronaldinho, diante de outros clubes interessados, o que levou o Barcelona a desembolsar 30 milhões de euros na transferência do Ronaldinho para o clube espanhol. Independente de qualquer problema que ele estava enfrentando a nível de clube, ele sempre soube segurar sua vaga na seleção brasileira. Na Copa de 2002, onde o Brasil já estava nas quartas de final contra a Inglaterra, os ingleses saíram na frente
com um gol de Maicon Owen em falha de Lúcio, mas Rivaldo, com uma assistência de Ronaldinho, e o próprio Bruxo, em uma cobrança de falta antológica, levaram o Brasil a vencer a partida contra os ingleses. Copa conquistada em cima da toda poderosa Alemanha e o Brasil conquistando o tão sonhado Penta. Ronaldinho tinha apenas 22 anos em 2023. Na sua estreia, o sucesso pelo Barcelona foi imediato. Essa estreia entrou para a história não só pelo golaço que marcou no empate diante do Sevilha por 1-1, mas também pelo horário incomum do jogo, realizado para 80 mil pessoas no Camp Nou. A partida marcada para depois da meia-noite foi uma ideia criativa do clube catalão, já que o craque tinha sido convocado para a seleção brasileira e deveria se apresentar na quarta-feira, dia 3 de setembro. Parecia que cada vez que tocava na bola tinha algo de especial para acontecer. E essas não são minhas palavras, mas na verdade de Frank Rijkaard, após Ronaldinho sofrer uma contusão. Em 2004, Ronaldinho não foi convocado para a Copa América porque Carlos Alberto Parreira, treinador na época, decidiu dar um descanso para o time principal, deixando de fora alguns dos craques da seleção brasileira no cenário mundial, como Ronaldo, o próprio Ronaldinho, Kaká, Cafu, Dida e Roberto Carlos, e dando oportunidade para outros jogadores. E ainda venceu o torneio, o que mostrou a força do futebol brasileiro no início do século. Na próxima temporada, 2004-2005, teria um começo muito bom. E quando o ano chegou ao fim, Ronaldinho foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA, superando craques como Samuel Eto'o e Frank Lampard. Um Ronaldinho mais artilheiro. O gaúcho já vinha de 2 bons anos com a camisa do Barcelona. Em 2004, inclusive, recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA. A primeira meta, tirar o clube do jejum de 6 anos sem vencer o campeonato ao Barcelona na Europa. Ainda em 2005, Ronaldinho Gaúcho é eleito pela segunda vez o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo. Ronaldinho conquistou o bicampeonato do prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo com 956 pontos, 650 à frente do inglês Frank Lampard, segundo colocado. Em 2006, o rendimento de Ronaldinho desaba no adeus à sua Copa, após a derrota para a França. Dos 23 jogadores da seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho é o que mais perdeu nessa Copa. Seus 2 prêmios consecutivos de melhor jogador do ano da FIFA não se refletiram em nenhuma de suas 5 atuações. Pior ainda, se nos últimos dias ele afirmava que não tinha brilhado porque estava atuando de forma diferente no Barcelona, seu desempenho foi inferior justamente quando, contra a França, foi escalado na função a qual estava acostumado. Muito decepcionado com o resultado final, naquela que era para ser a sua Copa, a seleção parecia que havia se contentado com suas conquistas anteriores. Faltava foco para a seleção brasileira. Tido como uma das maiores decepções da seleção brasileira na Copa da Alemanha, o meia Ronaldinho Gaúcho, parecendo que já havia superado a eliminação no Mundial, já em Barcelona, o jogador foi para a balada. Um dia depois da desclassificação, o camisa 10 da seleção e do Barcelona teria organizado um almoço em sua casa, próximo à capital da Catalunha, com familiares e amigos, ao som de muito pagode e hip hop. E a noite teria dançado em uma boate até o amanhecer. Seu único convidado da seleção brasileira foi o atacante Adriano, da Internacional. Dias depois de decepcionante, em 2008, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, deu uma entrevista que serviu como um pedido de desculpas pelas últimas temporadas sem títulos da equipe. Ele aproveitou e confirmou que gostaria de ver o meia Ronaldinho Gaúcho fora do clube. E realmente Ronaldinho saiu do Barça e foi para o Milan. Quando chegou ao futebol italiano, aos 28 anos, Ronaldinho já havia vivido praticamente tudo no esporte. Há muito havia deixado de ser o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, aquela joia do Grêmio e da seleção brasileira sub-17, campeã mundial. O mundo, aliás, havia se curvado ao seu talento em 2002, quando foi um dos jogadores que levaram a seleção ao pentacampeonato. Nessa época, boa parte do planeta já o conhecia,
pois ele se destacava com a camisa do Paris Saint-Germain, mas as exibições com o manto verde e amarelo no Brasil lhe serviram de escada para o estrelado, status ratificados semana a semana. Entre 2003 e 2006, quando o craque jogava pelo Barcelona e havia sido escolhido 2 vezes o melhor jogador do mundo. Sua chegada no Milan foi sendo num processo de reconstrução da equipe, já que muitos jogadores como Maldini, Gattuso, Inzaghi e Shevchenko haviam chegado à aposentadoria. Independentemente dessa equipe, ainda incluíam muitos jogadores em boa forma, como Kaká, Beckham, Alexandre Pato e André Pirlo, que apesar de sua idade, ainda tinham uma longa história pela frente. Tudo isso não seria suficiente para impulsionar Ronaldinho. Após o Milan desistir de continuar com ele, 3 clubes brasileiros disputaram para ver quem conseguia atrair o jogador: Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Torcedores e a própria diretoria gremista encaravam a negociação com bastante otimismo. Afinal, foi o time formador do R10 e o emocional poderia pesar. A confiança era tanta que o Grêmio preparou uma festa para a apresentação do jogador no gramado do Estádio Olímpico, transformando o amor em ódio em pouco tempo por parte dos torcedores do Grêmio, já que em 2011 o Flamengo contratou Ronaldinho. O atleta foi contratado com festa, mas acabou saindo pela porta dos fundos. Ronaldinho Gaúcho era irregular, mas em muitos jogos ele tinha lances de gênio. Na 12ª rodada, ele apresentou toda a sua magia em um duelo marcante contra o Santos de Neymar. O camisa 10 do Flamengo liderou o time para uma virada histórica por 5-4, com um grande repertório de dribles e gol de falta marcante, rasteiro por baixo da barreira. No final, ambas as partes ficaram com a sensação de que poderia ter sido uma passagem melhor. Em 2012, era para ser uma segunda-feira comum, mas acabou virando um momento histórico. Ronaldinho chegava de forma despretensiosa ao Atlético Mineiro, buscando reerguer uma carreira que já o levara ao topo do planeta. Renasceu, encantou e mudou para sempre o destino do Galo. Não é negar toda a história do Atlético, mas não se pode negar que há um Atlético antes do Ronaldinho e outro Atlético depois de Ronaldinho. Ele é o símbolo de uma geração que recolocou o clube mineiro entre os protagonistas do futebol brasileiro, dando fim à agonizante espera de 42 anos sem um título de expressão. Com ele, o Atlético escalou o topo da América pela primeira vez. Uma história de exatos 784 dias que rendeu um momento bem marcante. E em 2014, Ronaldinho rescindiu o contrato com o Galo, indo jogar em um clube mexicano, o Querétaro. Mas antes de voltar ao Brasil e jogar pelo Fluminense, aos 35 anos de idade, no período em que permaneceu nas Laranjeiras, Ronaldinho foi poupado em 6 partidas, sempre com a justificativa de que estava aprimorando a parte física. No total, disputou 9 jogos com a camisa do Fluminense, 8 no Brasileirão e 1 na Copa do Brasil. A aposentadoria. Após mais de 2 anos sem assinar contrato profissional com uma equipe, o irmão de Ronaldinho confirmou que o jogador havia se aposentado. Ronaldinho não abandonou o completo futebol. Assim como outros ex-jogadores, segue sempre presente em eventos e jogos comemorativos, como o Jogo das Estrelas. Ronaldinho Gaúcho é amplamente considerado como um dos jogadores de futebol mais talentosos e carismáticos da história do esporte. Além de suas habilidades, Ronaldinho era uma figura carismática. Seu sorriso constante e sua atitude positiva conquistaram tanto fãs quanto os colegas de equipe. Ele era adorado por onde passava. Ronaldinho não era apenas uma estrela do futebol, mas também um embaixador global do esporte. Sua popularidade transcendeu fronteiras e ajudou a levar o futebol brasileiro ao cenário internacional. Ronaldinho é lembrado como uma das maiores lendas do futebol brasileiro e mundial. Seu estilo de jogo único e sua personalidade cativante deixaram um legado característico no esporte. Embora sua carreira de alto nível tenha diminuído com o tempo,
Ronaldinho continua sendo uma figura icônica no mundo do futebol e suas contribuições para o esporte nunca serão esquecidas. E esse é o vídeo sobre a história do Ronaldinho. Espero que tenham gostado. Aproveita e já deixa seu like e segue meu canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.